Fala, meus consagrados, e hoje vamos de notícias do Santa Cruz Futebol Clube, no qual a gente tem aí uma matéria lá do blog do Ricardo Antunes, no qual ele acusa, né, irmã do Daniel Vorcaro de estar envolvida com a SAF do Santa Cruz. E também vamos falar sobre Galhardo, que em entrevista ao GE falou sobre a aposentadoria e também a questão de Jonathan Paulista, que está fora do Santa Cruz. A gente vai falar também sobre algumas outras informações, mas antes deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, nos ajuda a bater a meta de 14 mil inscritos, tá certo? Vamos embora lá pro blog do Ricardo Antunes, tá certo? As pessoas, muita gente não conhece, eu basicamente, como eu não trabalho tanto no meio jornalístico, eu não conheço esse jornalista, mas como ele trouxe muitas páginas repercutiram, eu queria também dar minha pequena opinião sobre o assunto, mas vamos lá. Ele já começa da seguinte forma: irmã de Daniel Vorcaro, preso pela PF, tem vinculação com a SAF do Santa Cruz. Então ele já afirma aqui que a mulher tem envolvimento, tá ligado, com a SAF do Santa Cruz. Mas vamos continuar aqui. A operação da Polícia Federal em torno do presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, tem deixado o mundo do futebol em estado de pânico. Oh. E a coisa tem tudo para chegar em Pernambuco, já afirmando, hein? É que a irmã de Daniel, Natália Vorcaro, tem vinculação com a SAF do Santa Cruz. Ele está afirmando isso. Ela é uma das sócias da Eagle Shark, que é financiadora da Cobra Coral Participações, empresa que poderá comandar a tão sonhada SAF do Santa Cruz. Lá ele traz também um documento, né? O documento tá... deixa eu trazer aqui rapidamente. Tá bem rasurado, tá, galera? O documento tá bastante rasurado e não dá para ver exatamente aqui, ó. Tem um nome de algumas pessoas, tabela de sócios e beneficiários fiscais. Aí tem o nome de algumas pessoas aqui, tem o nome dela aqui, ó. Natália, não sei o que, Vocaro, lá. Pessoa física, Eagle, PMD, adapta, sócia administrativa de controladoras. Então, tá aqui, né, o suposto documento, tá? Eu não posso dizer que é exatamente o documento porque não tem nada exatamente dito, né, pela empresa, né? Mas ele traz aqui esses documentos. Mas deixa eu trazer aqui rapidamente o resto da informação. A investigação da Comissão de Valores Imobiliários sobre o Banco Master detectou suspeitas de investimentos feitos em empresas que possuem vínculos com a irmã de Daniel Vorcaro, dono do banco. Em agosto, a matéria do Estadão informa que a CVM identificou indícios de crimes em aportes de 2,1 bilhões do Banco Master em um conjunto de 10 empresas cujas notas comerciais foram emitidas pela Lacus Depositaria de Valores Imobiliários e tiveram o Master como o único investidor. Desses valores, uma fatia de 1,2 bilhão foi aportada em empresas que possuíam vínculos com Natália Vorcaro, irmã do dono do Banco Master. De acordo com um parecer técnico, Daniel Vorcaro investiu nada menos que 300 milhões e comprou quase 30% da SAF do Atlético Mineiro. Ele foi preso em Congonhas por suspeitas de crimes envolvendo a venda do Banco Master para o BRB, BRB iria pegar um jato para o exterior. Na sexta-feira trago mais detalhes e é bomba das grandes, meu povo. Então ele começa aqui e diz no final, né? Podem anotar. Então, basicamente, né, ele informa nesse negócio aqui que a irmã do cara, né, que foi preso, tem vinculação com Santa Cruz. Agora, a questão é essa, né, galera? O jornalista, quando... É fácil, a gente aprende na faculdade. A buscar informação, colher informação e, no outro lado, tentar buscar informação, mas ele não fez isso. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não foi feito isso. Aí o que acontece? Pelas informações que eu tive, o Irã já negou isso aí. Tá? Irã já negou, já disse que não é verdade, que não procede essas informações e com certeza, né, assim como aconteceu com outro jornalista aqui em Pernambuco, com certeza, eu tenho certeza disso, ele vai judicializar isso, colocar na justiça porque tá chegando, né, tá menos de 11 dias aí, 11 dias basicamente para a votação da SAF e notícias começam a ser jogadas aí ao léu e vamos ver, né? Tá perto da votação, então os dinossauros, juntamente com pessoas que às vezes quer ser bem intencionada, mas não acaba indo apurar a informação corretamente, acaba acontecendo essas coisas. Mas é isso aí. Vamos ver aqui.
E só um adendo do vídeo, galera. É só trazer aqui para vocês que o Irã respondeu, tá? Lá no X. E eu vou trazer aqui para vocês o que ele falou. Ele diz o seguinte: falando agora, única e exclusivamente em meu nome. O Daniel é amigo de longa data. E eu não tenho conhecimento suficiente sobre o processo dele para emitir qualquer julgamento. Crescer no meio político me fez conhecer muitas pessoas que já foram injustamente acusadas e tiveram suas vidas arrasadas sem justa causa. Por isso, mantenho o princípio de lealdade e justiça com aqueles que eu conheço e estimo. Natália e Henrique também são pessoas que eu gosto e acho errado que usem de seu momento de dor para atacar a SAF do Santa Cruz, principalmente por não serem participantes de qualquer estrutura de investimento ou lastro patrimonial vinculado à operação conduzida pela ESB.corp e pelo empresário Fernando Vieira. Notícias assim fragilizam e contaminam o debate sobre o futuro do Santa Cruz, que já foi muito prejudicado por brigas e picuinhas políticas, tá certo? Então, essa aqui é a primeira parte, né? E também essa aqui. Ele diz: ao invés de fazer tabela no chat GPT, deveria ter acessado o site da Receita. São todos dados públicos e de livre acesso. E aqui ele possui, né? Ele manda o print da empresa, né? No qual tá aqui, ó, para vocês. Do lado. Tá aqui, ó. Do lado. Aqui. Então, as provas, né, no qual ele traz aqui para se explicar, né, para o torcedor, porque a partir do momento que um jornalista, é como eu falo, né, você tem que apurar a informação, ver os dois lados e não sair postando. O problema é esse, ele postou e automaticamente várias páginas do Santa Cruz e também páginas que não são do Santa Cruz replicaram e fizeram acusações diretas a Santa Cruz e a SAF do Santa Cruz, entendeu? Esse é o problema hoje em dia do jornalismo. O cara pega a informação, quer dar o furo lá ele e implanta um negócio sem procurar os lados, sem pesquisar direito. Então é uma questão complicada, mas continue aí com o vídeo. Vamos falar um pouco sobre Galhardo, mas galera, deixa a tua opinião aqui embaixo sobre essa situação, tá certo? Vamos já agora falar sobre ele. Galhardo, que em entrevista ao GE falou um pouco sobre balada, sobre tudo que está acontecendo na vida dele e também o peso das renúncias. Vamos lá. Tá lá no GE, tá? A reportagem completa. Aos 36 anos, Thiago Galhardo avalia próximos passos da carreira. Após ajudar o Santa Cruz a conquistar o acesso à Série C, com 7 gols em 22 partidas, o atacante aproveita as férias e reflete sobre o ano que tem pela frente. Ele recorda com orgulho a trajetória construída, especialmente trabalho no Inter, que levou à seleção, mas reconhece que é preciso dosar as escolhas, principalmente para não perder os momentos familiares que considera essenciais. Renunciei muitas coisas, cara. Trabalhei dobrado. Acreditei muito na questão física dele, cuidei. E entendi que quando estou bem fisicamente, consigo entregar. Entre outras coisas, né, que ele também fala aqui, ele continua dizendo o seguinte: o objetivo agora é aproveitar o crescimento dos filhos. Galhardo não reclama das provações enfrentadas. Comemora o que alcançou, mas admite que está próximo de mudar o status de jogador profissional. Além do desejo de estar mais presente na família, se mostra incomodado com os aspectos do futebol atual. Critica a influência das redes sociais e diz acompanhar apenas jogos esporádicos da seleção e dos grandes clubes europeus. Sem estipular prazo para a aposentadoria, Galhardo segue ativo e com uma personalidade que tornou conhecido por fugir das respostas pasteurizadas e trazer conteúdo de verdade. Então, ele fala aqui, né, nessa matéria ele fala sobre várias situações, sobre briga com Tyson, sobre as festas, sobre algumas histórias interessantes dele, mas a minha opinião ainda é a mesma.
eu acredito que Galhardo, se ele realmente focar no Santa Cruz, ele consegue. Infelizmente, mandaram um corte para mim de um jornalista aqui de Pernambuco, sendo até antiprofissional com Galhardo, afirmando aí que o cara tá bebendo, tirando onda. E, na minha opinião, tá? É inveja desse jornalista. No momento de folga, ele pode fazer o que ele quiser, desde que não prejudique dentro de campo, nem prejudique na questão da reapresentação que acontece na próxima semana. Mas você afirmar e ficar colocando estereótipos em cima do atleta, aí depois reclama, depois que o atleta não quer dar entrevista, depois que o atleta barra você de alguma coisa. Então, não é para criticar, com certeza tem que haver críticas, mas tem que haver tudo dentro de um respeito. E não chamar o cara de cachaceiro. Então essa foi a palavra que foi dita com Galhardo. Então é algo que a gente precisa dosar, né? A gente precisa dosar as nossas palavras quando a gente está na frente do computador, de uma câmera e de um microfone. A gente precisa dosar nossa mensagem que a gente quer passar para o torcedor, para depois não ter aquele negócio de ter um algo contra, né? Ou jogar a nossa audiência para ir lá no Instagram do cara e esculhambar o cara, entendeu? Isso aí não é o papel do jornalista, tá? Mas é isso aí, deixa a tua opinião sobre o Galhardo, mas a minha opinião é a mesma. Se ele focar no Santa Cruz, continuar a fazer o que é certo e não dentro da questão das suas folgas, ele pode fazer o que ele quiser, mas que não prejudique o Santa Cruz nem o seu rendimento em campo, tá certo? Então, essa é a minha opinião sobre o Galhardo, mas vamos falar aí sobre outro jogador que tá indo para fora do Santa Cruz, tá? Ele vai ser emprestado, e é o caso do Jonathan Paulista. O Santa Cruz empresta o volante Jonathan Paulista para o Uberlândia. Sem espaço no elenco tricolor, o meio-campista disputará o Campeonato Mineiro de 2026. Contratado pelo tricolor em março desse ano, o meio-campista tem vínculo até o final de 2026. Com a camisa coral, Jonathan Paulista disputou 10 partidas na Série D, sendo apenas uma como titular. No Uberlândia, ele disputará o Campeonato Mineiro. A diretoria do Santa Cruz também pretende negociar outros atletas que não estão nos planos da comissão técnica. Um deles é o meia Matheus Melo. O atacante Thiaguinho, que tem contrato com o tricolor até 27, foi emprestado para o ABC. Eu acredito que tem outros jogadores aí também do Santa Cruz que precisam ser emprestados, tá? Felipe Alves é um deles. Deixa eu colocar aqui, trazer aqui. Vamos lá. João Pedro é um também. Acredito que esses dois aí já são bastante interessantes para poder emprestar, tá certo? Então, o Santa Cruz precisa de contratações, essa é a verdade. Eu acredito que, na minha opinião, tá, galera? Você pode até comentar aqui embaixo, mas eu acredito que mais um zagueiro, um meia. A pessoa fala, pode ser o João Paulo. João Paulo, galera, é a questão financeira. João Paulo, o salário dele lá é em dólar. A vida dele lá tá basicamente construída, entendeu? Acredito que seria muito difícil ele vir para cá, ter uma pressão da torcida, tá nesse negócio de Santa Cruz. A gente sabe que pode ter a SAF que vai ajudar nos aportes financeiros, mas no momento não tem. Então o Santa Cruz está devendo aos jogadores, está devendo aos funcionários. Então isso do futebol, tá? Da parte do futebol. Se eu não me engano, na patrimonial tá tudo ok. Mas eu acredito que o cara sai dos Estados Unidos, tem casa lá, a vida dele lá é muito boa. Acredito que até para outras coisas ele pode fazer lá, ou tentar jogar em outro time. Mas a vida lá no país de primeiro mundo e vir para cá, para vir pro Santa Cruz, nada contra o Santa Cruz, mas a vida é totalmente diferente, trazer os filhos para cá, a esposa, tudo isso é uma mudança radical, tá? O Gilberto eu ainda acredito que pode ser ainda mais interessante, mas a questão salarial eu acredito que ainda pesa. Mas Gilberto tá no Brasil, então é mais fácil você fazer uma transferência dessa. E a outra coisa é isso, né? Vim de uma Série A, que ele tá na Série A no momento, né? No Juventude, mas se cair pra Série B mesmo assim, é um jogador diferenciado. Mas é aquela questão, né? O atacante, o zagueiro que precisa, eu acredito, e o meio campista. A questão de laterais,
tem que estudar o mercado, porque até na seleção tá faltando lateral. Então, dentro do Brasil, a lateral é uma posição que tem muita escassez. Então é necessário estudar bem ou tentar trazer alguém da base, pô. Muitas vezes alguém da base é a solução para colocar aí na lateral do Santa Cruz pra gente ver se realmente pode acontecer algo muito interessante diante dessa temporada que o Santa Cruz tem, tá? Mas é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, nos ajuda a bater a meta de 14 mil inscritos. Vou deixar 2 vídeos aqui do lado. Tamo junto e falou!